Oiê! Hoje eu vim falar com vocês sobre paralisia do sono. A paralisia do sono é quando nós estamos dormindo ou quase pegando no sono e a gente acorda, porém a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue falar, muitas vezes a gente quer gritar e a gente não consegue, simplesmente não consegue. E aí existe, né, todo um debate, um mistério por trás, né? E aí começa um grande debate, porque a ciência diz uma coisa e a Bíblia, ela nos mostra que o mundo espiritual ele é mais real do que a gente possa imaginar. Então, qual que é a verdade por trás da paralisia do sono? Eu achei pertinente abordar esse assunto porque eu já passei na pele, então eu tenho propriedade para falar sobre. Não é história, não é fantasia, eu realmente já passei por isso. A primeira vez que eu tive paralisia do sono, eu tinha por volta ali de 14 anos. Eu tive, gente, uma adolescência assim, muito rebelde. Eu fui muito rebelde na minha pré-adolescência, adolescência. E ainda na minha adolescência eu comecei a ir para a igreja, né? Eu aceitei a Jesus e eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E foi nesse período de tempo, né, da minha transição ali de rebeldia para iniciando ali na igreja que eu tive a primeira paralisia do sono. E como que foi essa paralisia? Eu lembro que foi algo muito estranho assim. Eu lembro que eu abri o olho e eu simplesmente tentava me mexer e eu não conseguia. Eu não conseguia chamar ninguém, eu queria gritar e eu ficava ali naquela agonia. Nessa primeira vez que eu tive a paralisia, eu ouvia como se eu tivesse em uma festa, em um evento, com várias pessoas conversando, era várias vozes assim de pessoas. Não dava para saber exatamente qual era o teor da conversa, mas era como se você fosse num lugar muito cheio e que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, como se fosse assim numa praça de alimentação, uma praça de alimentação de um shopping, enfim, num lugar onde tem muita gente e tá todo mundo ali conversando mesmo. E eu ouvia brindes, como se as pessoas estivessem brindando, sabe quando faz o barulho da taça? Eu ouvia também esse som. E o pior de tudo, gente, é que teve um momento que eu senti a cama baixar. É como se nesse ambiente, nessa festa, a pessoa se assentasse ali no cantinho da cama, do colchão. Era uma cama de casal, então era como se a pessoa tivesse se assentado assim só na pontinha e abaixou a ponta do colchão. Então, gente, essa foi a primeira experiência que eu tive e foi assim extremamente assustadora para mim. E não parou por aí. Eu continuei tendo algumas desses episódios de paralisia do sono. Tive outra vez, eu tava dormindo à tarde. Eu acho que eu já era casada, mas eu estava morando ainda com os meus pais, porque o nosso apartamento ainda não estava pronto e eu estava sozinha. E eu estava dormindo à tarde no meu quarto, e aí simplesmente eu abri meu olho, tava tudo escuro e de novo queria gritar, queria me mover e não conseguia. Depois, uma outra vez, eu também estava dormindo à tarde. Aí já era na casa da minha mãe, no quarto dela, na cama dela. E essa me marcou bastante porque eu vi a silhueta de um homem. Então aconteceu da mesma forma. Eu abri o olho, é como se eu estivesse dormindo, eu abri o olho. E quando a gente abre o olho, a gente quer se movimentar, né? A gente quer levantar da cama ou virar para o outro lado. E eu estava paralisada. Quando eu olhei assim no reflexo porque tinha uma penteadeira bem de frente com a cama, com um espelho bem grande. E eu via no reflexo do espelho da penteadeira, eu via a silhueta de um homem. Era um homem bem magrinho.
e não dava para ver o rosto, era tudo escuro, só dava para ver do pescoço para baixo. E ele tava com uma blusa como se fosse aquela segunda pele que a gente usa, assim, embaixo de colete, dessas coisas, era mais ou menos assim. E o quarto tava também escuro, e tava escuro assim, tava no finzinho da tarde pra noite, então tava anoitecendo. Então, assim, tava escuro, mas tinha luz entrando no quarto. Então, foi possível eu visualizar essa silhueta desse homem que era bem magrinho. Desse homem, né? Eu já vou falar para vocês o que eu penso em relação a isso, mas antes eu quero comentar o que a ciência diz sobre esse fenômeno. Vamos lá, então, o que é paralisia do sono na visão da ciência, da medicina e da psicologia? A paralisia do sono é um fenômeno natural que acontece quando a pessoa acorda ou está pegando no sono, mas o corpo ainda está desligado. Então, o que acontece no corpo, né? O que a ciência diz que acontece no corpo quando isso ocorre? Durante o sono REM, que é a fase dos sonhos, né? Quando a gente começa a ter sonhos durante o nosso sono, o cérebro bloqueia os músculos para evitar que você se mova enquanto você sonha. Na paralisia do sono, a mente ela desperta antes do corpo. Então, a ciência diz que a sua mente desperta e o seu corpo ainda não. Então, por isso que você já está ciente do que está acontecendo, mas o corpo está imóvel. Então, vamos lá. Qual que é os sintomas comuns? Incapacidade de se mexer ou falar por alguns segundos ou minutos, sensação de peso no peito, dificuldade para respirar, alucinações visuais ou auditivas, ou seja, ver sombras ou ver vozes e sentir presença, que foi o que eu tive e o que eu senti a primeira vez que eu tive, e depois acho que foi a última, uma das últimas, que foi essa da silhueta. Então, ó, você tem medo intenso, né? As causas mais comuns, aí tem os motivos, né, segundo a ciência. Dormir pouco ou dormir mal, estresse e ansiedade, dormir de barriga para cima, rotina de sono irregular, uso de álcool ou alguns medicamentos. Então, a ciência explica as visões dessa forma. O cérebro ainda está sonhando, então mistura sonho com realidade, por isso a pessoa pode ver figuras, sentir toques ou presenças. Agora eu quero falar para vocês a visão da igreja, né? A opinião da igreja em relação a isso, e que é a minha opinião também, como cristã, é a forma que eu enxergo a paralisia do sono. Então, eu acredito sim que tem a influência espiritual. Então, ó, aqui diz ataque espiritual, opressão espiritual, ação de espíritos malignos, momento de vulnerabilidade espiritual. Então, o que seria essa vulnerabilidade? Você é cristão e você procura sempre fazer as coisas corretas, né? Seguir a Bíblia bonitinho, só que você acaba abrindo uma brecha, fazendo uma coisa errada, assistindo um filme de terror, sei lá, começa a fumar, beber, enfim, coisas que a gente sabe que é antibíblico. E então, nessas brechas, você tem uma vulnerabilidade espiritual e onde né, esses espíritos eles vêm oprimir, eles como um ataque espiritual mesmo. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Ou seja, a própria palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra pessoas, né? Carne e sangue. Às vezes a gente acha que a gente tá brigando com o nosso marido, com o nosso filho, por conta das atitudes deles, né? Mas existe uma força por trás disso. Existem espíritos atuando para que eles tenham determinadas atitudes. O que a gente vai fazer? A gente vai guerrear com eles? Não, a gente vai guerrear contra as forças espirituais que agem através deles. E não é uma guerra física, né? É uma guerra espiritual, através de jejum, de oração. Então a Bíblia é muito clara em relação a isso, que existe essa interação do mundo espiritual com o mundo físico, né? A gente só não consegue muitas vezes enxergar com os olhos naturais, né?
Tem pessoas que têm essa visão aberta, né? Tem dom de visão, mas outras não. Então a gente guerreia com armas espirituais. A nossa guerra não é contra pessoas, mas contra os principados e as potestades. Então, sim, existe opressão espiritual, existe ataque espiritual. E a paralisia do sono é uma dessas ferramentas que o inimigo tem para te oprimir, para te amedrontar, para te afrontar. Eu já vi relatos de pessoas dizendo que enxergou o próprio diabo em cima do peito. E é por isso que muitas vezes a pessoa fica imóvel, porque realmente fica aquele peso, aquela opressão e meio que esmaga o peito. Então, por isso também que a pessoa tenta falar, tenta gritar, é realmente um espírito obsessor em cima do seu peito. Eu vou deixar até uma imagem aqui para vocês verem mais ou menos como é e como essa pessoa relatou. Já vi mais de uma pessoa, na verdade, relatando de não só sentir, como ver, enxergar materializado esse espírito obsessor em cima do peito, tá bom? Então, assim, tudo que é de ordem espiritual, a gente resolve de forma espiritual, que é com oração, jejum, propósito, buscando a Deus intensamente. Eu acredito muito que quem tem paralisia do sono foram brechas que foram abertas. De algum lugar, de alguma forma, esse espírito entrou na vida dessa pessoa. Você deu uma legalidade para ela. Cigarro, bebida, filmes de terror, palavrão, músicas inadequadas, enfim, é 1 milhão de formas que existem do inimigo acessar a sua vida. Muitas vezes você nem sabe por onde que entrou, porque para você tá tudo bem, você tá fazendo tudo certo e às vezes não. Então, peça para Deus te mostrar se existe brecha na sua vida, se existe algo que você precisa abrir mão, que você precisa renunciar, ou você fazer também uma autoanálise. Veja como tá a sua vida, o que você tá fazendo que você sabe que não é de Deus. Quando uma coisa não é de Deus, não se refere à luz, ela vai ser o contrário disso. Então, vai ser algo das trevas. Então, você vai equilibrando aí, vai colocando na balança o que é de Deus, o que não é. Eu acho que não precisa você frequentar a igreja para você saber o que é bom e o que não é, né? Então é isso, gente. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já teve paralisia do sono e compartilha a sua experiência comigo, tá bom? Um beijo, fica com Deus.